Olá, meu amigo, minha amiga. Aqui nos encontramos mais uma vez para conversarmos sobre filosofia. A gente já vem em vários encontros falando sobre as teorias éticas. Conhecemos várias já. A última delas foi o utilitarismo, que é uma das éticas consequencialistas, ou seja, que o bem, o mal, o certo, o errado é medido pelas consequências. Tem muitos valores, né? Tem muitos aspectos positivos, o utilitarismo, mas também sofreu muitas críticas. Numa sociedade como a nossa, de grandes desigualdades, o utilitarismo ele acaba sendo uma ética que não dá conta da nossa realidade, das situações que se apresentam para nós, tendo que tomar decisões morais. Nós vamos penetrar agora no século XX com uma linha de pensamento se tornou muito conhecida no seu tempo, o existencialismo, e ver o que essa corrente filosófica com representantes muito diversificados, o que ela traz para nós como elemento. Principalmente, nós vamos conhecer o pensamento de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger. Então, ele vai trazer alguns elementos aqui para nossa reflexão. Então, vamos lá. Então, gente, no século XIX, o filósofo dinamarquês Kierkegaard foi o primeiro a descrever a angústia como experiência fundamental do ser livre ao se colocar em situação de escolha. Nós temos aqui dois conceitos fundamentais para todos os existencialistas, que é o da angústia e o da liberdade. Na verdade, a liberdade produz angústia, porque a liberdade nos exige fazer escolhas. E fazer escolhas e assumir as consequências dessas escolhas é angustiante. Mais tarde, no século seguinte, no século XX, os existencialistas continuaram o caminho por ele aberto, buscando compreender a singularidade da escolha livre. Embora tenha abordado a questão da existência, o filósofo Martin Heidegger recusa ser enquadrado entre os filósofos existencialistas. Por quê? Ele argumenta que as reflexões acerca da existência são, na sua filosofia, apenas introdução à análise do problema do ser, e não propriamente da existência pessoal. Mas não resta dúvida de que ele inspirou o pensamento dos existencialistas. E esse ser específico, ser humano, ele tem esse aspecto existencial que o Heidegger trata, sim. Então, ele parte da análise do ser, que ele denomina Dasein, no caso do ser humano. O ser humano é o Dasein. Essa expressão alemã significa o ser aí, isto é, um ser no mundo. O ser humano não constitui uma consciência separada do mundo. Ser é eclodir no mundo. Não há o ser,
que é humano, e o mundo. Há um ser no mundo. Há um Dasein. Desse modo, os filósofos da corrente fenomenológica, a qual, né, se inscrevia Heidegger porque utilizava o método fenomenológico de Husserl, criticam a concepção dualista que separa corpo, mente, sujeito, mundo. Para tanto, a fenomenologia baseia-se no conceito de intencionalidade. Isso é próprio desse método chamado fenomenologia que o Heidegger vai estudar. Vamos entender um pouco a intencionalidade. A consciência é sempre consciência de alguma coisa. Em outras palavras, não há pura consciência separada do mundo. Toda consciência, ela vem do mundo e visa o mundo. Ela é consciência de algo que está no mundo. O ser aí, o Dasein, se acha submetido num primeiro instante. Submetido. A isso chamamos facticidade. Ele está submetido à herança biológica, à cultura onde ele nasceu e que ele aprendeu desde pequeno que ele está inserido, às circunstâncias econômicas, políticas. Isso é algo que está dado a ele. Ele recebeu isso. Ele não escolheu, não pôde fazer escolha da sua herança biológica, de ser mais baixo ou mais alto, mais claro ou mais escuro, mais forte ou mais fraco, de gostar dessa ou daquela coisa, de se sentir bem de tendo determinado comportamento porque é da sua cultura. Agora, se o indivíduo é lançado no mundo de maneira passiva, ele pode tomar a iniciativa de descobrir o sentido da existência e orientar suas ações nas mais diversas direções. E a isso chamamos transcendência. Ou seja, há a facticidade, não é? Que é o sujeito submetido a esses elementos que lhe foram dados e que ele teve que aceitar e assumir, mas ele não está preso a isso. Existe um espaço de liberdade e de escolha. Ele pode transcender tudo isso que lhe é dado e imposto, ao qual ele está submetido, mas não é obrigado a continuar submetido a isso. Ele pode transcender. Ao superar a facticidade, ao transcender, ele atinge um estágio superior, que é a existência, a pura existência do Dasein. E o ser humano autêntico é aquele que chega ao pleno exercício da sua existência, em que ele vai superando a sua facticidade e vai atingindo, vai transcendendo e vai atingindo estágios superiores da sua própria existência. Ao
autêntica. E vamos lembrar um pouco o que quer dizer autêntico. Vem de autos, que quer dizer si mesmo. A existência autêntica é aquela que é única. A angústia surge precisamente da tensão entre o que o indivíduo é e aquilo que virá a ser. O que ele almeja, o que ele pode ser. Aí onde está a angústia. A angústia é parte do existente autêntico. Um existente autêntico é alguém que sofre a angústia. Como dono do seu próprio destino, que pode escolher, fazer escolhas. Então, a angústia retira o indivíduo do cotidiano e o reconduz ao encontro de si mesmo. A maioria das pessoas foge da angústia. Não é legal a angústia. Como é que a maioria das pessoas foge da angústia? No cotidiano. Mergulhando no cotidiano e no universo do si. Principalmente numa coisa que o Heidegger chama de distração, divertimento. Eu vou me divertir. E eu vou procurar aquilo que me diverte. E eu só vou fazer e só vai ter valor aquilo que me diverte. E se começar a surgir uma pontinha de uma angústia, de tensão entre o que eu estou vivendo e o que eu poderia viver, eu fujo para outra coisa que passe a me divertir mais do que isso, que já não está mais me divertindo. Eu tenho observado muito algumas pessoas, hoje em dia, quando elas vão falar do seu trabalho ou de algo que elas estão realizando, para dizer que a coisa está bem, elas dizem, eu estou me divertindo muito. Ou eu me diverti muito fazendo aquilo. Se Heidegger ouvisse isso, que é uma característica muito típica desse momento nosso, que nós vamos ver melhor depois quando falar da modernidade líquida, ele diria: seres inautênticos fogem da existência autêntica. Quando algum momento começa a ver um pouco de angústia, que é essa tensão entre o que o indivíduo é, o que ele está vivendo e o que ele poderia ser. Pronto, a fuga. A fuga no cotidiano, numa outra situação que comece a lhe divertir. Muito próprio, muito comum. E é por isso que daí nós temos esse conceito de autenticidade. A autenticidade ou a inautenticidade da sua vida decorre do sentido que o ser humano imprime à sua ação. Se você quer saber se você é um ser, um existente autêntico, você tem que observar qual é o significado, o sentido das tuas ações. Elas têm significado? Elas têm sentido?
ou elas estão imersas, mergulhadas no fluxo do cotidiano, totalmente sem sentido e sem significado. E você procura tudo que é possível, né, para não deixar a angústia chegar perto. Vocês estão vendo aqui nessa linha de pensamento, a angústia é positiva, muito positiva. A angústia existencial, não é angústia psicológica. Angústia existencial é a angústia que o existente autêntico tem na tensão entre o que é e o que poderia ser. Entre superar a facticidade, transcender e chegar à existência autêntica. O indivíduo inautêntico é aquele que se degrada vivendo de acordo com verdades e normas dadas. Ou seja, olha aqui, você é mulher. A mulher tem esse lugar aqui para ocupar. E você não queira sair desta situação. Você é filho de trabalhadores braçais. Não queira sair desta situação. Você é brasileiro, você tem que gostar de samba, bunda, praia, senão você não é brasileiro. E então você se limite a isto. Agora, ao contrário, a pessoa autêntica é aquela que se projeta no tempo, sempre em direção ao futuro, ao que ela pode realizar, ao que ela pode ser, sabendo que ela escolhe o que ela vai ser. O que eu sou é uma escolha que eu faço, porque eu sou um ser livre. O inautêntico não é um ser livre. O inautêntico é um ser degradado que ele escolheu não escolher. Ele escolheu não fazer opções. Me digam em que verdades eu devo acreditar. Me mandem WhatsApps com dados, não é? Informações para eu saber em que é que eu devo acreditar. E como é que eu tenho que viver. A existência, para Heidegger, é o lançar-se contínuo às possibilidades sempre renovadas. Porque todo mundo hoje, nesse tempo, está agindo de determinada maneira. Eu tenho que agir assim também. Porque as mulheres se comportam assim e os homens assado. E se eu não me identifico nem com o comportamento das mulheres e nem com o comportamento dos homens. A existência autêntica é um lançar-se contínuo para frente. As possibilidades, elas são ilimitadas. Ilimitadas. Porque nós somos seres limitados, tem a facticidade, não é? Se eu não tenho condições físicas dentro de determinado espectro para praticar determinado esporte, não é? Fica complicado, tenho limitações físicas, mas eu posso me superar de outras formas. Não é? Reconhecer-se limitado e finito, um ser para a morte, faz a maior diferença na existência de uma pessoa. Heidegger dizia, nós somos ser para a morte. O existente autêntico é aquele que tem consciência disso. E isso não o faz estar paralisado na sua angústia, eu sou um ser para a morte chorando. Eu tenho essa e essa situação. Não.
Justamente a angústia é provocada a angústia existencial é provocada por, pela minha capacidade de fazer escolhas e escolher quem eu quero ser, até chegar lá na morte. Quando uma pessoa tem consciência de que ela é um ser para a morte, toda a sua vida muda. É interessante, né, que muitas pessoas, quando recebem um diagnóstico de pouco tempo de vida, de uma enfermidade fatal, de que elas possuem pouco tempo de vida, elas começam a viver de uma forma totalmente diferente. Ou então, quando uma pessoa passa por um momento em que a sua vida esteve muito ameaçada, poderia acabar ali naquele momento. A partir de então, ela começa a valorizar coisas diferentes das que ela valorizava até então. Então, a consciência de ser um ser para a morte nos faz viver de outra maneira, fazer outro tipo de escolhas. E começar a fazer escolhas também. Na ética contemporânea, nós temos uma outra linha de pensamento que é a que nos lança o desafio da linguagem. No século XX surgiu uma nova maneira de encarar as questões éticas e morais. A consciência, tal como era entendida na modernidade, deixou de ser o critério último de avaliação e se deu lugar para a interpretação da linguagem. E nesse caso aqui, nós temos a figura de Jürgen Habermas, um filósofo alemão da escola de Frankfurt, talvez o último pensador da escola de Frankfurt, né, que desenvolveu a teoria da ação comunicativa, a ética do discurso. Um conceito básico para a compreensão da chamada ética do discurso é justamente a teoria da ação comunicativa. Aliás, o seu livro mais importante tem esse título, Teoria da Ação Comunicativa. A ética discursiva, para ele, recorre à razão para sua fundamentação. Embora sob a influência de Kant, o conceito de razão em Habermas não se reduz ao de razão reflexiva, mas é ampliado para uma concepção de razão comunicativa. É uma razão construída por um coletivo. É devedora de Kant, porque, afinal de contas, Kant nos dizia que a razão nos faz iguais. Nós todos somos iguais pela razão. Nós todos temos as mesmas categorias racionais. Só que o Habermas vai colocar esse elemento da construção da razão coletivamente por meio do discurso e do consenso. Então, enquanto na razão kantiana o juízo categórico funda-se no sujeito e supõe a razão monológica, nós vimos isso na ética kantiana, do imperativo categórico, o sujeito em Habermas é descentrado, porque a razão comunicativa apoia-se no diálogo, na interação entre os indivíduos do grupo, mediada pela linguagem, pelo discurso. Então, através da linguagem, nós conseguimos essa comunicação entre a razão dos diferentes sujeitos. Ela se transforma numa razão comunicativa, que nos possibilita chegar ao consenso. A interação entre os sujeitos, ela precisa ser feita sem pressões típicas do sistema econômico
ou do sistema político. Porque no mundo da economia e da política, os acordos são pactos, negociações em que prevalecem os interesses particulares e, portanto, a racionalidade instrumental. Racionalidade instrumental é um conceito criado pelos primeiros membros da Escola de Frankfurt, que mostram uma razão onde só tem valor aquele pensamento que pode ser utilizado para chegar a determinados propósitos. Isso foi o que fez o nazismo na Alemanha. A escola de Frankfurt, ela surge em Frankfurt, na Alemanha, na década de 30. Ela vai estar presente no crescimento do nazismo ali na Alemanha. E a crítica que eles fazem à racionalidade, né, desse sistema é justamente o fato de se utilizar a razão como instrumento para se chegar a interesses muito particulares. E é isso que acontece, segundo Habermas, no mundo da economia e da política, que é o que ele chama de sistema. Para ele, a ação comunicativa supõe, portanto, o entendimento entre os indivíduos que procuram, pelo uso de argumentos racionais, convencer o outro ou se deixar convencer a respeito da validade da norma, até que ela possa ser universalizável, ou seja, aceita por todos. Então, eu vou utilizar os meus argumentos, que têm que ser argumentos racionais. Não vale, isso é bom para isso, é bom para esse aspecto. Não. Ou porque está na norma, ou porque não pode seguir interesses econômicos ou políticos. Ele tem que ter racionalidade. Então, é o uso do argumento racional para convencer o outro ou deixar-se convencer. Se o argumento do outro é racional, eu vou me deixar convencer por ele. E isso torna possível o consenso. Nós vamos chegando a consensos. E esse consenso, né, por ser consenso, é aceito por todos. E é assim que se instaura o mundo da sociabilidade, da espontaneidade, da solidariedade, da cooperação. Mas, para isso, nós precisamos de espaço público. A sociedade precisa de espaço público, onde se possam discutir as questões, discutir no sentido de conversar sobre elas, conversar sem armas, procurando os argumentos racionais, procurando soluções através desses argumentos racionais, chegando a conclusões e a consensos. Mas isso só é possível nos espaços públicos. Isso é complicado numa sociedade como a nossa, em que os espaços públicos vão diminuindo cada vez mais. E as pessoas cada vez mais fechadas no seu mundo e se comunicando por WhatsApp com aqueles grupos que pensam de forma igual a ela. E não por grupos que estão procurando
solucionar problemas que são coletivos. Às vezes são até problemas individuais, como os grupos de mútua ajuda, de mútuo apoio, não é? Mas é importante também esses grupos de reflexão, de conversa sobre a realidade coletiva e poder ir encontrando soluções através da ação comunicativa. Por isso que ela é ação comunicativa. É através da comunicação que nós vamos chegar à ação, e uma ação que resolve os problemas. Bom, ficamos com esses 2 recados aí, essas 2 reflexões do Heidegger e do Habermas, 2 alemães, não é? Por enquanto. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre já o século XXI. Esse nosso momento, e é muito interessante trazer aqui um filósofo polonês chamado Bauman, e ele vai nos ajudar a pensar um pouco este nosso tempo. Então, nós ficamos aqui nesse encontro de hoje. Temos vários elementos para nos fazerem pensar. Se você quiser se inscrever no canal, eu vou ficar feliz, mas eu vou ficar ainda muito mais feliz se você colocar um comentário seu aí a essas reflexões que nós fizemos hoje. Tudo de bom para você, uma existência autêntica de comunicação efetiva. Tchau, até a próxima.